Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje nosso assunto é gramática. Vamos trabalhar um pouco a gramática do nosso idioma, do português. Continuar falando sobre os substantivos, isso mesmo, é um assunto que nós estávamos estudando. Nós estamos, na verdade, estudando nesse capítulo aí, o terceiro capítulo do nosso livro, quase indo para o quarto já, onde iniciaremos o assunto de adjetivos. Mas antes, vamos finalizar os nossos substantivos. Já falamos aí sobre o que são os substantivos, suas classificações, como podemos classificá-los, a importância dessa classificação, os tipos diferentes de substantivos e etc. E agora, prosseguindo aqui com o nosso estudo, vamos falar um pouco sobre o grau dos adjetivos, tá? Grau dos adjetivos, dos substantivos, perdão, e também sobre o número dos substantivos, no caso aí singular e plural, né? Vamos trabalhar a singularidade e a pluralidade dos substantivos. Tá bom, pessoal? E assim, eu já espero que vocês tenham tido uma ótima semana, que já estejam aí, né, dispostos a iniciar mais uma de muito conteúdo e muito conhecimento. Peço que vocês abram seus livros aí na página 58. Página 58. Eu vou, enquanto vocês estão abrindo o livro de vocês, eu vou colocar aqui o cabeçalho da nossa escola. Página 58, livro de gramática. Pronto, pessoal. Aqui já na página 58, estou com o meu livro aqui, e vamos acompanhar a leitura. Tá? Na página 58, vamos continuar falando sobre alguns tipos de substantivos, especificamente falando dos gêneros, pessoal. Nós já falamos aí sobre os gêneros dos adjetivos substantivos. Nós vimos que existem dois gêneros, o masculino e o feminino. E existe também uma forma de diferenciar esses gêneros, tá bom? Gêneros, temos aqui o masculino e o feminino, tá? Só que tem uma característica importante, pessoal, acerca dos gêneros dos substantivos. Essa característica é a seguinte: nem todos os substantivos eles possuem dois gêneros. Isso é possível, professor? Sim. Existem adjetivos que possuem apenas um gênero, que vem apenas uma forma. Por exemplo, a gente pode pegar aqui homem. Homem, ele é um substantivo que possui dois gêneros. Homem é o masculino e mulher é o feminino. Pai é o masculino e mãe é o feminino. Irmão é o masculino e irmã é o feminino. Então, a gente tem aqui formas de substantivos no masculino e no feminino, tá bom? Acompanhe a leitura comigo na página 58. Chamamos de uniformes os substantivos que apresentam apenas uma forma, sendo invariáveis quanto ao gênero. Os substantivos uniformes podem ser epícenos, referem-se a alguns animais. Para indicar o sexo desses animais, usamos as palavras macho ou fêmea. E sobrecomuns designam pessoas, a criança, a testemunha, a pessoa. Então, os substantivos epícenos são o oposto desses substantivos aqui, pessoal. Tá? Deixa eu colocar de forma mais explicada para vocês aqui.
Então, a gente inicia aqui com gênero. Primeiro, epícenos. O que são substantivos epícenos? Substantivos que apresentam apenas um gênero, invariáveis. Ou seja, eles não variam um gênero, tá, pessoal? São os substantivos epícenos. A gente tem um exemplo aí, a gente tem tartaruga, macho, tartaruga fêmea, quando se refere a animais. Quando nós estamos nos referindo a animais, por exemplo, tartaruga, que não tem uma forma masculina e feminina, a gente usa macho e fêmea, tá bom? É diferente, por exemplo, de cão. A gente tem cão e cadela, cachorro e cadela, gato e gata. Esses animais, eles não são epícenos, não são substantivos epícenos, pois eles apresentam variação de gênero. Temos aí o gênero masculino e o gênero feminino. Então, esses substantivos aqui, epícenos, eles se referem a alguns animais e alguns também, alguns substantivos, alguns objetos. Por exemplo, a gente tem mesa. Não existe um substantivo para mesa no masculino, meso. Não existe, então é um substantivo epíceno, tá bom? A gente tem aí quadro também, né? Quadro, né? Não tem quadra se refere a outra coisa, né? É outro substantivo, tá bom? Então esses pessoal são os substantivos epícenos, que são substantivos que apresentam apenas um gênero, tá bom? São substantivos invariáveis. Deixa eu colocar aqui agora exemplos. A gente tem aí tartaruga, né? Tartaruga, temos mesa, temos mouse, temos computador, tá? Então, são alguns exemplos de substantivos epícenos, beleza? Continuando aí, aqui ele faz uma distinção, né? Ele tem sobrecomuns que são para pessoas e também tem para animais, tá bom? Vamos lá agora. Substantivos, eles são uniformes, né? Epícenos se refere aos animais e sobrecomuns se referem às pessoas. Muito bem. Vamos agora para os substantivos comuns de dois gêneros. Bem, pessoal, os substantivos que possuem dois gêneros, eles não têm uma classificação específica, tá bom? Eles não têm uma classificação específica. Quer dizer que eles são chamados de substantivos comuns. Por exemplo, substantivos comuns de dois gêneros, tá? A gente tem aqui menino, né? Tem a sua forma no feminino, menina. Temos aí garoto, né? Temos também aqui ele não cita muitos exemplos, né? Intérprete, personagem, pronto. Uma informação importante acerca desses substantivos aqui, pessoal, é que em alguns casos a gente consegue distinguir o substantivo através do artigo definido. O artigo vocês vão estudar na sexta ou na quinta unidade. Acredito que vocês na sexta unidade vocês vão estudar sobre artigo definido e artigo indefinido. Vocês vão estudar esses dois elementos do texto. Tá? Então, pelo artigo, você consegue distinguir o gênero do adjetivo. Por exemplo, a intérprete, o intérprete. Através do artigo definido, nós conseguimos distinguir o gênero. Aqui a gente sabe que é um gênero feminino e aqui é o gênero masculino, através do artigo definido. Isso também é possível. Tá bom, gente? Então, substantivos epícenos são aqueles substantivos a gente usa normalmente para animais que apresentam apenas um gênero. Exemplo aqui, tartaruga, mesa, mouse, computador, etc. Tá? E temos os sobrecomuns, né, que normalmente se referem a pessoas. Tá bom? E os substantivos comuns de dois gêneros são aqueles que apresentam normalmente duas possibilidades, né? Masculino e feminino. Tá bom? Agora a gente passa aqui para o número dos substantivos. Esse é o mais fácil, pessoal. Só temos dois, né? Singular e plural.
Os substantivos, eles podem ter a sua forma no plural e a sua forma no singular. Mas, professor, essa forma de singular e plural, ela se aplica a todos os verbos? Cuidado aí, tá? Não. Ela não se aplica a todos os verbos, tá bom? A todos os substantivos, perdão, pessoal. Todos os substantivos. Porque eu estou acostumado a falar de verbos, nas outras turmas só vem verbo na cabeça, mas não. Os substantivos, pessoal, nem todos eles têm uma forma no plural. E nem todos eles têm uma forma no singular. Interessante isso, né? Por exemplo, se eu pegar a palavra aqui, ônibus. Ônibus. Ônibus, tecnicamente, ele já vem no plural, né? Ele não está no plural, é porque ele acaba com S. Então, a gente tende a associar esse S aí ao plural, mas não é. Mas o substantivo ônibus, ele não tem variação de número. Não existe ônibusos, não. Não existe. Então, a gente só tem singular e plural. Como é que a gente vai distinguir, então? A gente pode usar aquele mesmo esquema lá do artigo. Os ônibus ou o ônibus. É possível realizar essa distinção entre substantivo plural e substantivo singular através do artigo definido. Se tiver o artigo no singular, então o substantivo está no singular. Se tiver o artigo no plural, então o substantivo ele está no plural. Tá bom? Então, basicamente, pessoal, não existe regra para isso daí. Tá? Substantivo singular e substantivo plural. Então, é o número dos substantivos. Tá bom? Deixa eu colocar a explicação para vocês colocarem no caderno de vocês aí. Tá? Refere a apenas um substantivo e plural se refere a mais de se refere a dois ou mais substantivos. Ok? Então, essa é a classificação do substantivo de número singular e plural. Ok? Vamos passar agora para a página 60, tá bom? Página 60. Na página 59, vocês ainda vão ver algumas questões relacionadas à formação do plural de algumas palavras. Só que não aconselho que vocês memorizem isso, não é relevante, não é eficaz. Porque a maioria desses substantivos aqui, a sua forma no plural, vocês vão pegar através da prática. Se vocês tentarem decorar, é bom, se vocês quiserem, vocês podem tentar. Mas eu não aconselho, tá bom? Eu não aconselho porque vocês podem acabar se confundindo. E existem muitas exceções. Essas regras elas não se aplicam a todos. Por exemplo, a gente tem aqui os substantivos que acabam em "al", vendaval, por exemplo. A gente tem aqui a terminação fica "ais", vendavais. Mas veja que já muda, vendavais. Então, existem exceções. Tá? Então, eu não acho que seja muito eficiente que vocês memorizem toda essa tabela. Eu aconselho que vocês tentem memorizar essas terminações pela prática, pela convivência, tá bom? Com o nosso idioma, lendo bastante, escrevendo bastante, porque vocês vão se acostumar com a terminação das palavras. Vocês não vão falar, por exemplo, vendavais, né? Vendavais. Isso a gente pega com o tempo, com a prática, beleza? Muito bom. Vamos agora para a página 60, onde vamos falar do grau dos substantivos. Grau dos substantivos. Professor, os substantivos, eles têm graus? Tem. Eles têm graus também, tá? Eles podem indicar o tamanho ou a intensidade, tá bom? Aí a gente tem aí grau diminutivo e grau aumentativo, tá bom? Grau dos substantivos. Vamos lá. Abram aí na página 60. Pronto. Aí na página 60 a gente tem aqui grau diminutivo. Deixa eu colocar aqui. Temos grau diminutivo e grau aumentativo. Até pelo nome a gente já consegue distinguir, né, pessoal? O grau aumentativo é quando a gente aumenta a intensidade do substantivo. Diminutivo é quando a gente diminui a intensidade do mesmo, tá bom? Ambos são separados em analítico e sintético. Vou explicar também qual é a diferença entre
o grau analítico e o grau sintético, tanto no diminutivo quanto no aumentativo, tá bom? Então, vamos lá. O grau diminutivo analítico, pessoal, ele é formado em geral com o auxílio do adjetivo pequeno ou equivalente. Por exemplo, casa pequena, caixa ínfima, roupa minúscula, camisa diminuta. Ok. Então, o grau diminutivo, quando ele é formado da forma analítica, ele é formado através de um adjetivo, uma outra palavra que vai indicar um nível inferior. Por exemplo, casa, pequena, espelho, minúsculo, né? Qualquer palavra, pessoal, qualquer adjetivo que indica um nível, uma intensidade menor do substantivo. Então, aqui a gente tem o grau diminutivo analítico. É quando a gente diminui o nível de intensidade do substantivo utilizando um adjetivo. O adjetivo aqui, ó. O adjetivo pequena está diminuindo a casa e minúsculo está diminuindo o espelho. Está dando uma característica de tamanho. Tá bom? Então, o grau diminutivo analítico ele é formado quando a gente usa um adjetivo de tamanho, que indica uma proporção menor. Já o sintético, pessoal, ele é utilizado através de uma terminação que a gente coloca no final. Terminaçãozinha. Esse zinha aí já é um grau diminutivo sintético. Tá? A gente tem um exemplo aí, ó. Ele se forma normalmente com as terminações inho e zinho. Por exemplo, a gente pega bebê e coloca bebezinho, menininha, menininho, né? Então, o sintético, ele é formado com as terminações, tá bom? As terminações das palavras formam o grau diminutivo sintético. Aqui, nesse caso aqui, o zinho, o ninha e o inho. Tá? E o inho. Vendo? Todos eles formam aí o grau diminutivo sintético, que é formado através de uma terminação na palavra, tá bom? A mesma coisa, pessoal, se aplica aí ao grau aumentativo. O grau aumentativo analítico é formado acrescentando um adjetivo, por exemplo, casa grande, espelho, gigante, ou maior, enfim, qualquer adjetivo que indique um tamanho maior. E o sintético também é utilizando a terminação. Por exemplo, casona, né? Casarão a gente usa normalmente. Casarão, né? A gente tem aí espelhão, né? Normalmente a terminação aí é o ão e o ona, né? Casarão, espelhão, mulherão, homão, né? Enfim, também formado utilizando as terminações. Então, esse é o grau dos substantivos, pessoal. Eles indicam o tamanho, a intensidade aí da palavra. Você pode formar de duas formas, utilizando adjetivos, que seria da forma analítica, e da forma sintética, que seria acrescentando as terminações ao final de cada palavra. São as duas formas que vocês têm para formar o grau dos substantivos. Beleza? Deixa eu sublinhar aqui para vocês. Casa grande. Olha o adjetivo aqui, ó, grande. Gigante. A gente vai estudar sobre os adjetivos na nossa próxima unidade. Nossa próxima unidade ela trata justamente acerca dos adjetivos. Pronto. Aqui é a forma sintética, a forma resumida, né? Pronto. Então, na explicação que eu vou querer que vocês coloquem no caderno, eu quero que vocês coloquem. O grau diminutivo analítico é formado a partir do acréscimo
de um adjetivo que indique tamanho menor, tamanho pequeno. Tá? Aí a gente tem como exemplo aí, casa pequena, espelho minúsculo, etc. Tá? Vou novamente sublinhar aqui os adjetivos para vocês verem. Casa pequena, espelho minúsculo. Pronto. Sintético, a gente tem aí bebezinho, aí na forma sintética vocês vão colocar no caderno de vocês. É formado a partir de uma terminação colocada no substantivo. Aí temos aí como exemplo bebezinho, menininha, etc. Vamos colocar aqui o exemplo. Menininha, menininho, bebezinho. Bom, todas essas terminações aí, beleza? Eu quero que vocês também anotem os exemplos, tá bom? Coloquem os exemplos aí no caderno de vocês, beleza? Muito bem. Agora a gente vai para o grau aumentativo, mesmo esquema, tá, gente? É formado a partir do acréscimo de um adjetivo que indique tamanho, nesse caso é um tamanho grande, tamanho maior. Né? A gente tem aí casa grande, espelho grande, a mesma coisa. Sintético, também formado por uma terminação. A diferença é que a terminação vai ser diferente, né? A partir de uma terminação colocada no substantivo. A gente tem aí casarão, espelhão. Vou sublinhar novamente para ajudar vocês. Grande, espelho, gigante. Aí a gente tem aqui homão, mulherão, espelhão, casarão. Pronto, são essas terminações aí que formam o grau aumentativo sintético. Beleza, pessoal? Então, esse grau aí do substantivo, ele serve justamente para aumentar ou diminuir o nível do substantivo. Se for grau diminutivo, ele diminui, né? Dá uma ideia de algo minúsculo. Se for grau aumentativo, ele aumenta, dá uma ideia de algo maior. Beleza, pessoal? Pronto. Então, finalizamos aqui o nosso conteúdo acerca dos substantivos, tá? Temos aqui algumas questões na página 61, página 62, 63, 64, 65, 6 e 7. Pronto. Eu vou passar para vocês, pessoal, para casa, as atividades da página. Deixa eu colocar aqui. Opa. Pronto. Atividade no Class App, tá bom? Essa atividade eu posto no Class App, vocês vão enviar por lá também, tá? Responder as páginas 61, 2, 3 e 4, tá bom? Responder as páginas 61, 62, 63 e 64, tá bom? Até a nossa próxima aula. O restante das páginas nós responderemos aqui juntos, em conjunto, tá bom? Então, eu vou postar essa atividade no Class App. Peço que vocês olhem o Class App de vocês e respondam por lá, naquele mesmo esquema que eu já ensinei para vocês. Eu vou postar a atividade e vocês apenas vão na aba de resposta e respondam a atividade por lá, tá bom? Essa vai ser a nossa atividade de casa, tá bom, pessoal? A gente finaliza aqui. Eu espero que vocês tenham entendido toda essa questão acerca dos substantivos. Hoje nós estudamos aí, vamos fazer uma revisão aqui. A gente estudou sobre os gêneros dos substantivos, né? Epicênios, que se referem a substantivos que apresentam apenas um gênero, normalmente animais. Substantivos comuns de dois gêneros, normalmente apresentam os dois gêneros, né? A gente também viu que é possível distinguir o gênero através do artigo definido, masculino ou feminino, tá? A gente também estudou sobre os números dos substantivos, singular e plural. Singular se refere apenas a um substantivo, plural se refere a dois ou mais substantivos. A gente também aprendeu que existem alguns substantivos que não possuem uma forma no plural, só possuem uma forma no singular, tá bom? Não existe o seu plural. E outros que não existem no singular, só vem no plural. Um exemplo desse, eu não cheguei a citar um exemplo, é óculos, né? A gente só tem óculos no plural, óculos, tá bom? Óculos, a gente só tem no plural, a gente não tem óculo no singular,
tá bom? Então, é um exemplo de um substantivo que só tem forma no plural. Existem alguns adjetivos, alguns substantivos que são assim, só tem uma forma no plural e outros no singular. E, por último, estudamos aí o grau dos substantivos, aprendemos aí o grau diminutivo e o grau aumentativo, analítico e sintético. Aplicam a mesma forma. Analítico, você coloca um adjetivo, e sintético, você coloca a terminação, que vai dar a ideia de maior ou de menor. Beleza, pessoal? Então, gente, ficamos por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no Class, tá bom? Até a próxima. Tchau, gente.